Aleluia. Aleluia. A Gabi teve uma impressão de pessoas que estavam sendo livres de vícios durante o louvor. Opressões demoníacas. É fácil dizer, irmãos, que elas já foram livres por causa desse ambiente maravilhoso. E tem muito mais para ser vivido essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser um porta-voz da sua mensagem. Obrigado, Espírito Santo, por ter comunhão diária conosco. Por estar sempre nos puxando para mais perto de Ti. Nos lembrando que há uma vida maravilhosa a ser vivida. É uma vida de comunhão com o Senhor. É uma vida de intimidade com o Senhor. Obrigado, Jesus. Aonde nós estaríamos se não fosse a Tua vida, Senhor? Aonde nós estaríamos? Mas a Tua misericórdia nos alcançou, o Teu amor nos enxergou, o Teu sangue nos purificou e nos colocou numa posição de filhos, amados, queridos, justificados, santificados. Obrigado, Senhor. Essa honra é Tua, nenhum homem tomará essa glória, nenhum homem tomará, porque essa glória e essa honra é devida ao Senhor, mas graças ao Senhor que levantou homens e mulheres ungidos como porta-vozes da Tua palavra, da Sua mensagem, vasos que carregam o Seu poder, vasos que se consagram para o plano que o Senhor tem e que foram levantados com uma capacidade divina para alcançar pessoas. Pai, obrigado por esse privilégio. É um privilégio estar nesse lugar, nessa posição de autoridade, porque quando o Senhor diz que nós fomos recebidos em autoridade de filhos, essa palavra autoridade é direito, é privilégio de se mover como Deus na terra. Obrigado pela oportunidade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês. Irmãos, vou tentar me segurar bastante. Quero dizer para vocês que estou de jejum, mas não é para minha glória não, porque na quinta-feira eu estava aqui no culto e eu sabia que eu ia pregar hoje, aí o Senhor perguntou algo para mim. Ele disse: o que você está disposto a entregar para viver o sobrenatural? E eu pensei: Senhor, hoje não. Essa pergunta hoje não. E por quê, queridos? Porque tinha um macarrão à bolonhesa na cantina. E eu falei: Senhor, hoje não. E Ele: o que você está disposto a entregar para viver o sobrenatural? E eu disse: eu entrego macarrão hoje. Aí Ele disse... Na verdade Ele não disse, eu fiquei sem uma resposta. E eu perguntei novamente: eu acho que não é só isso que eu posso entregar, não é? E eu lembrei que no sábado ia ter a feijoada, a comida que eu mais gosto. E eu falei para Ele: Senhor, eu te entrego a minha feijoada. Só que ainda não tive uma resposta. Não porque Deus não responde, mas não tive ainda aquele alerta do que fazer. E quando eu falei para Ele assim: Senhor, então eu vou jejuar de quinta até domingo. E aí a resposta foi convicta, ou foi certa no meu coração. Era isso que eu precisava. Além de entregar aquilo que muitas vezes nos domina, eu também tinha que entregar para Ele consagração. E Deus está nos chamando para esse tempo, queridos. Aquilo que foi falado aqui pelo Felipe, né, pastor Felipe, a respeito do pastor Edson, um grande chamado que ele tem.
sobre consagrar-se, se preparar. É para isso que Deus nos chamou. Viver diariamente em consagração. Amém? Deus é bom. Então, irmãos, eu posso dizer uma coisa. Estou carregado. E o Senhor me falou que esse culto pode ser eletrizante. Se você colocar o seu plug na tomada do Espírito. Vamos fazer a nossa confissão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Quem acredita que Deus pode encher essa casa com a glória dele? Deus é bom. Oh, glória a Deus. Estou muito feliz. Algumas pessoas me disseram que estavam com saudade de me ver ministrar. Eu não estava de castigo, gente, mas estava com algumas demandas para fazer. E graças a Deus que nós temos muitos ministros bons aqui na igreja, amém? Então todas as vezes que eu sentei aqui, eu fui muito abençoado, tenho sido muito abençoado, mas hoje é o meu dia. Por isso que quando um ministro tem a oportunidade de ministrar, o que ele faz? Ele se prepara para que o Senhor se mova através da vida dele, amém? Então hoje eu quero ser o homem de Deus para a sua vida. E se você considerar a palavra de Deus, não o que o Ricardo diz, mas a palavra de Deus e a unção de Deus que está sobre mim, certamente você vai ser muito beneficiado hoje, amém? Antes de iniciar aqui o nosso tema, quero indicar para vocês esse livro. Eu estou na página 57, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o culto da sua igreja. Eu tenho certeza que quando você lê, eu não sei se você já leu, mas quando você lê esse livro, vai fazer toda a diferença no culto da sua igreja. Seja no trabalho, seja na oferta, dízimos e ofertas, seja na maneira que você louva, adora o Senhor, no jeito que você se relaciona com os irmãos, no jeito que você honra os pastores ou a liderança, do jeito que você, liderado, que trabalha na igreja, funciona ou exerce aquilo que Deus colocou você para fazer, chamou você para fazer. Esse livro é completo. Ele é uma bênção. E ele está R$ 39,90. Glória a Deus. E tem uma coisa, irmãos, que eu achei o máximo. Tem uma página aqui que ele fala sobre a ofensa. Que o diabo quer tirar você da igreja através da ofensa. Por quê? Porque na igreja você aprende a crescer espiritualmente. E ele ofendendo você através de atitudes de irmãos, que às vezes são atitudes, às vezes muito simples, às vezes um erro de comunicação, às vezes algo, mas você fica chateado, ofendido, e aí você sai daquilo que Deus te chamou, ou do lugar que Deus te chamou para se reunir como igreja, amém? Então quero indicar aqui esse livro para você, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Esse valor já está com desconto? Está com desconto? Cadê o pessoal da livraria? Não tem desconto? Eita, dá desconto pro povo? Quem gosta de desconto aqui? Ô glória, eita Deus. Vamos lá. Então, irmãos, hoje o tema é o culto da sua igreja. Vamos lá, é o culto da sua igreja. E fico feliz, irmãos, que num dia como esse, frio, garoando, você venceu a preguiça. Porque, irmãos, se nós estamos deixando de cultuar por causa da preguiça, estamos num terreno perigoso. Porque se a preguiça te vence, qualquer outra coisa te vence. Mas graças a Deus que você veio, você pegou o seu corpinho e você mostrou quem manda e disse: vá cultuar, vá receber a palavra, crente. Porque você é crente, né, irmãos?
Oh, glória a Deus. Eu quero dizer algo aqui, né? Indicação, na verdade, depois do livro. Se você entrar no nosso YouTube, no YouTube, e acessar toda terça, você vai procurar a mensagem do pastor Tiago Borba, que é o presidente da sede. E ele pregou sobre cultuar. Você não pode deixar de cultuar ou congregar. Essa mensagem, irmãos, é pá, pá, pá. Beto Carreiro. Chicotada santa. Mas é uma bênção. Eu ouvi essa mensagem 3 vezes, mas eu não vou falar somente sobre congregar, mas vou falar sobre o culto da sua igreja. Porque isso é uma aula do discipulado. E normalmente os professores falam sobre a igreja, sobre a liturgia e algumas coisas, e o Espírito Santo acabou fazendo com que eu colocasse algumas coisas dentro dessa matéria, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Então vai lá no YouTube e procura a mensagem do pastor Tiago Borba, amém? Estava orando hoje no quarto, e o Espírito Santo, me lembrou de uma palavra que foi falada pelo apóstolo Eliezer, na conferência de ministros que estávamos lá, em Águas de Lindóia. Ele disse assim, faça o fácil e Deus fará o impossível. Vou repetir, faça o fácil e Deus fará o impossível. Quero dar uma boa notícia para você, querido. Vir para a igreja, cultuar é fácil. Por que é fácil? Porque você tem as suas atitudes que você deve pegar o seu corpo, se arrumar, vir para a igreja sabendo que, irmãos, tudo que você faz para o Senhor ou entregar ao Senhor, há uma recompensa. Então vir para o culto é fácil. O que pode acontecer muitas vezes é as dificuldades que se levantam para que você não venha. Mas você é muito inteligente, você observa as artimanhas do inimigo, as situações do dia a dia que correm para fazer você não vir, e você diz, chega, eu vou cultuar. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às pressões. E pode ser que muitas pessoas estejam passando por pressões que façam você desanimar de cultuar. Mas sabe o que você vai fazer? Força, eu vou cultuar, porque eu faço fácil e Deus faz o impossível. Porque aquilo que você não consegue resolver na força do seu braço, no seu entendimento, irmãos, faz o fácil. O fácil é vir para a igreja, o fácil é ouvir a palavra, o fácil é sentar nessa cadeira, o fácil é se relacionar com seus irmãos, o fácil é estar aqui nesse ambiente transformador que vai tocar a sua vida. Porque, irmãos, eu anotei algo aqui que eu achei muito interessante. Se você assiste um jogo de futebol pela televisão, é uma coisa. Se você vai no estádio, é outra. Quem já foi num estádio aqui? A maioria, né? A maioria é corintiano? Não, eu sou São Paulino, gente. Glória a Deus. Essa cara de playboy não engana. Se você vai num estádio, e eu fui uma vez no Morumbi, num jogo de Libertadores, irmãos, radiante. As estruturas do estádio balançam e você, Mas você assistir o jogo na sua televisão, sentado na sua sala, não é a mesma coisa. Quero te dar, irmãos, uma dica preciosa. Assistir o culto da sua casa é bom pelo conforto, é bom porque você tem comidinha o tempo todo, comendo e assistindo, comendo e assistindo. Mas não tem coisa maior e mais poderosa do que estar aqui presencialmente. Porque na sua casa assistindo o culto você é roubado. Não me diga que você presta atenção o tempo todo, porque em casa você é roubado. Aqui você está num ambiente onde esse ambiente abençoa a sua vida e a minha vida. Por isso que nós precisamos ser firmes e fortes na questão de cultuar o Senhor. Amém? Eita glória. Porque é fato, irmãos. Quero começar aqui colocando alguns tijolos pesados para a gente entender que se você ficar em dúvida se cultuar ou ficar em casa, você está com um problema.
Porque o que pode acontecer muitas vezes com a gente, e olha, eu estou falando, quando eu falo, eu me coloco na mensagem junto com você. Uma fase da minha vida, imatura espiritualmente, se você, troca um culto por uma festa, troca um culto por um casamento, troca um culto por... Irmãos, aí você está num mau lugar. Mas a gente não pode cair nos extremos. Por quê? Você pode um dia faltar no culto e avisar antecipadamente que você tem um evento. Você pode faltar no culto e avisar que você tem uma festa. Você pode faltar no culto e avisar que você vai estar com seus familiares. O que você não pode é mostrar para as pessoas que o culto não tem valor para você. Porque se você faltar numa quinta e num domingo e falar, não, hoje eu não vou porque eu estou com preguiça, e um amigo ligar para você e falar, vai ter churrasco hoje das 8 às 10, e você for, você é um hipócrita. E preguiçoso. Porque se uma festa, um churrasco, um encontro, tem mais valor do que um culto de celebração ao Senhor, eu e você estamos num mau lugar. Se você decidir honrar os cultos, Deus vai honrar a sua atitude. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, um culto é um ambiente propício para Deus responder aquilo que eu e você precisamos. Irmãos, é diferente estarmos aqui e é diferente quando estamos em casa. Isso é fato. Amém? Olha o que Mark Hanks disse no seu livro. Sua celebração é uma atitude de expectativa para algo que vai acontecer a qualquer momento. Vou repetir. Sua celebração é uma atitude de expectativa para algo que vai acontecer a qualquer momento. Nós, às vezes, trocamos o culto de domingo, para culto da família e culto de celebração. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Você veio para um culto de celebração, mas você também veio para um culto da família. E, irmãos, nesse culto você celebra. E celebração, de acordo com Mark Hanks, é uma expectativa. Irmãos, é por isso que você vem para o culto e não fica olhando se o irmão está caindo, se o irmão está penteado, se o irmão está assim, se o irmão está assado. Não, você fecha os seus olhos, levanta as suas mãos e celebra o Senhor com fé. E essa celebração é a expectativa de que a qualquer momento algo vai acontecer. Então, irmãos, eu peguei esse estudo, o culto da sua igreja, e fui atrás de alguns versículos que mostram que há duas divisões na Bíblia, no Novo Testamento, onde mostra que eles se reuniam em casa, de casa em casa como igreja, e eles se reuniam nas sinagogas. E eu peguei, irmãos, 8 versículos que falam que eles se reuniam de casa em casa. Nós estamos falando sobre culto, amém? Então, 8 versículos, eu não quero que você abra, eu só vou citar eles para vocês, para que a gente saiba, irmãos, que você não é igreja sozinho. Por isso que a gente tem que parar com essa declaração. Não, você não, graças a Deus. Mas eu sei que você conhece pessoas que falam assim, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou a igreja. Não, você é membro do corpo. Individualmente membro do corpo. Agora olha aí para trás, vocês estão, olha aí para a galera. Bem-vindo ao corpo de Cristo, a igreja. Cheio de pessoas com vida, cheirosos e cheirosas, bonitos e bonitas, ungidos e ungidas, que podem abençoar a sua vida. Então, sozinho, membros do corpo, reunidos, igreja do Senhor. Amém? Então, 8 versículos que falam que eles se reuniam de casa em casa. Atos 2:46, Atos 5:42, Atos 12:12, Atos 20:20, Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:9, Colossenses capítulo 4, versículo 15, Filemão 1, versículo 2. 8 versículos que falam que eles se reuniam de casa em casa. Mas, irmãos, nessas casas não tinha só uma pessoa dizendo, eu sou a igreja. Não, haviam pessoas sendo a igreja.
no mesmo propósito, no mesmo desejo, buscando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Então, 8 versículos que falam sobre isso, e outros 5 que falam sobre sinagogas e templos. Atos 9, 20, Atos 11, 26, Atos 13, 14 e 15, Atos 17, versículo 1 e 2, Atos 18, versículo 4. Então nós temos um total, irmãos, de 13 versículos falando de como a igreja se reunia, seja em sinagoga, em templo ou em casa. Nunca sozinhos. Ah, eu sou a igreja. Não, sozinho não. Sozinho você é membro do corpo. Porque, irmãos, eu não sei de por que as pessoas agarraram tanto isso e defendem tanto isso, que elas são a igreja sozinhas. Eu acho que é uma desculpa para falar, não quero ir para a igreja. Porque, irmãos, é um privilégio congregar. É um privilégio cultuar ao Senhor. Porque eu e você, como estava aqui na oração antes de iniciar, irmãos, se nós olhássemos para a nossa vida, aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Então, depois de olhar para nós e ver que, uau, como estamos andando bonitos, como estamos lindos, por que não dar um culto de celebração pela bondade dele que nos alcança todos os dias? Depois que nascemos de novo. Amém? Então, irmãos, eu escrevi aqui, o que é um culto? O culto é um momento de celebração e adoração coletiva, em que os cristãos, nascidos de novo, se reúnem para buscar a presença de Deus ou expressar gratidão por seus feitos em suas vidas. Então, o culto é isso. É um momento de celebração e adoração, que você, irmãos, de forma coletiva com os seus irmãos, você lança ao Senhor gratidão pela vida que você tem. E quantos sabem que uma unção de uma pessoa, uma unção que está em uma pessoa, é poderosa, é maravilhosa, mas imagina uma unção coletiva. Igreja carrega uma unção coletiva. Membro individual carrega uma unção que recebeu do Senhor. Irmãos, uma unção em um membro é muito bom, mas uma unção coletiva é melhor ainda. Tende a puxar você muito mais rápido para o centro da vontade de Deus, por causa dos relacionamentos, amém? Então a palavra culto em português vem do latim cultus. No grego, latreia ou latria, que é culto ou serviço a Deus. Culto significa cuidado, preparo, veneração, adoração, homenagem, modo de vida. Irmãos, quero te dar uma boa notícia. Cultuar é um modo de vida. Cultuar é um modo de vida. Seja um culto de oração, um culto de quinta, um culto de domingo, cultuar é um modo de vida. Deve fazer parte da sua rotina. Eu não sei se vocês sabem, mas eu voltei a treinar. Mas eu estou numa outra fase desse ministério, onde eu não tiro mais fotos, onde eu não falo mais, onde eu não fico fazendo poses, porque eu vou crescer no oculto. Irmãos, nós temos fases da nossa vida onde o crescimento vai chegando, o nosso entendimento, sabedoria vai aumentando e a gente deixa de fazer coisas de menino. E não cultuar da maneira que devemos cultuar é fazer coisas de menino. Porque quando você entende o valor do culto a Deus na sua vida, você vai fazer de tudo para não faltar. A Erika estava dizendo aqui em uma aula nossa, né, para o discipulado, as pessoas que estavam para se tornar membros da igreja, que quando dá 3 horas da tarde, irmãos, na nossa casa, a gente já põe um louvor no YouTube e começamos a nos preparar. Ela se trocando no quarto, eu ali no outro espelho, o Davi lá no quarto dele, e começamos a nos preparar. Irmãos, cada um com uma rajada de línguas estranhas. Para chegar aqui no culto, irmãos, e fazer o quê? Não ficar com cara de pois é. Chegar aqui no culto cheio, irmão. Transbordando. O pessoal olhar para você e falar, eita, que o irmão está no óleo. Eu falei, eu tô no azeite, tô pingando. Mas tudo é uma preparação, e tudo são processos que eu e você fomos colocando como primazia
na nossa vida. E cultuar tem que ser uma primazia na nossa vida, amém? Então cultos é isso, é preparo, cuidado, veneração, adoração, modo de vida, que vem do verbo colere, que quer dizer cultivar, honrar, respeitar ou adorar. O culto ou cultuar é um tempo de serviço a Deus, onde você cultiva a honra de servir o Senhor e as pessoas. Você respeita a liturgia, o ambiente, o serviço daqueles que prepararam tudo para você, e eles entregaram para você. O serviço daqueles que prepararam tudo para você, e assim vocês e eles entregam um culto a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa banda, diaconato, mídia, alguns departamentos eles começam a funcionar bem antes do culto. Muitas vezes, 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, eles saem das suas casas para estar aqui servindo, para preparar um ambiente para você chegar e cultuar ao Senhor. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque se o serviço é a Deus, a honra é a Deus, isso é para Deus, mesmo que seja dado através de pessoas, é para Deus. Quando você chega atrasado, você está desonrando quem se preparou e para quem é o culto. Então não existe desculpa, irmãos, para quem não quer se preparar antecipadamente para viver alguma coisa. E eu e você podemos viver antecipado em muitas coisas. E cultuar, irmãos, tem que ser uma atitude respeitosa da nossa parte. Porque é importante que você chegue dentro do horário, porque você se disciplina. Não só chegar atrasado na igreja, mas não chegar atrasado numa reunião com amigos. Mas não chegar atrasado num jantar. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se o seu chefe, quem trabalha aqui? Se o seu chefe te mandar um WhatsApp agora e falar assim: olha, fulaninho, fulaninha, amanhã, 7 horas, na sala de reunião, você não vai faltar. Você vai chegar lá antecipadamente, porque você não quer passar por essa vergonha. Por que com o Senhor fazemos isso? Porque Ele não está vendo? Ele está vendo, os olhos dele passam por toda a terra. Por que com o Senhor fazemos isso? Ele merece muito mais honra do que um trabalho. Quando eu e você, irmãos, alinha isso com Deus, as outras coisas ficam alinhadíssimas. Irmãos, eu gosto de falar que a mensagem é para mim e para você, não é só para você. Porque quando eu falo, eu estou aprendendo e crescendo também, amém? Então, irmãos, devemos dar a honra devida ao Senhor, respeitando as pessoas que se preparam antecipadamente para fazer com que o culto seja um culto que vai beneficiar a sua adoração ao Senhor. O que não pode acontecer, e eu estou falando sobre o culto da sua igreja, e no culto da sua igreja acontece um monte de coisa. Imagine que as pessoas estão chegando para o culto, oh glória, é o culto da minha igreja. Mas normalmente tem pessoas, irmãos, que o fato de não se consagrarem ou ficar assistindo televisão o tempo todo até a hora de vir para o culto, na hora que chegam ali, elas são desrespeitosas com um diácono. Ou o irmão que está lá no trânsito, ele fala: fulaninho, estaciona aqui. Aí o fulaninho sobe o vidro e vai estacionar em outro lugar. Irmãos, o seu culto não começa quando você senta na cadeira, começa quando você acorda. Então tudo que eu faço, na hora que eu abro os olhos, eu estou dando um culto ao Senhor com a minha vida, porque Romanos capítulo 12 fala que eu dou um culto racional a Deus. Então não é sobre estar na igreja, eu dou um culto racional a Deus o tempo todo. Mas graças a Deus, que nessa igreja, ninguém maltrata o diaconato. Ninguém maltrata o pessoal do trânsito. Ninguém maltrata o pessoal da mídia, ninguém maltrata, porque vocês são os ursinhos carinhosos. Quando eu e você, irmão, nos colocamos nesse lugar de crescimento, tudo muda. Amém? Então, irmãos, nós chegamos a um culto para nos prostrar a Deus, adorar ao Senhor. E isso, irmãos, é facilitado porque, olha só, você percebeu a unção nesse ambiente aqui?
pesada, uma atmosfera maravilhosa, aonde se você levantar a mão, irmãos, você levanta a mão e cai no poder de Deus. Ou você se entrega, irmãos, e recebe de Deus. Mas foi preparado. E o melhor, irmãos, é que quando eu e você tem esse entendimento de preparação, irmão, não independente do serviço que você faça para um culto acontecer, ou o serviço que você faça para um culto acontecer, todas as pessoas que estão servindo estão se consagrando. É por isso que o ambiente fica do jeito que fica, porque todos estão conscientes de ter uma vida de consagração. E por isso que um ambiente fica desse jeito, amém? Então a palavra adoração, ela vem do grego prokasneo, que significa prostrar-se. Você viu o pastor Roberto ajoelhou aqui na frente. Algumas pessoas têm esse hábito, né, de ajoelhar. Não perdemos o hábito de ajoelhar só porque somos verbo da vida. De pôr o rosto no chão e falar: estou rendido, estou me prostrando, não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Irmãos, é bom estar assim diante dEle, porque às vezes a gente está na palavra da fé e a gente fica religioso, né? Não, vou chegar aqui, que ajoelhar, já passei desse entendimento. Não, irmãos, prostrar-se é ajoelhar, é se render, é estar diante dEle, daquele que é o nosso Senhor, amém? Um culto é um tempo de prostrar-se a Deus com entendimento. Falei sobre Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler na versão aqui que eu amo muito, que é a tradução da Paixão, que foi indicada pelo pastor Tiago. Eu lembro muito bem desse dia, obrigado, sigo até hoje essa tradução. Amados amigos, qual deve ser a nossa resposta adequada às maravilhosas misericórdias de Deus? Entregar-se a Deus para ser seu sacrifício vivo e sagrado, e viver em santidade, experimentando tudo o que agrada ao Senhor, pois isso se torna a sua genuína expressão de adoração. Irmãos, no dia que você não quer vir, mas você pega o seu corpinho e fala, vai cultuar, irmãos, isso é um sacrifício. Você não sabia que isso é um sacrifício? É um sacrifício. Porque você e eu, irmãos, temos uma carne, temos uma alma. E quem aqui gosta do sofá no domingo? Vamos lá, irmãos, é bênção. Quem gosta do sofá no domingo aqui? Ele te abraça, ele diz, eu te amo, fica comigo, meu querido e minha querida. Olha que ambiente propício para você ficar. Assiste da televisão. Aí você fala, não, hoje eu vou te sacrificar. Hoje eu vou pôr você na pedra. Vou cortar o teu pescoço, carne maluca. Irmãos, vir até aqui e entregar um culto racional a Deus é um sacrifício. E você pode diariamente entregar a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Com entendimento. Porque precisa do seu entendimento para entregar isso a Deus, amém? Oh glória. Escrevi uma coisa enquanto eu estava orando. O culto é uma resposta ao que Deus fez e continuará fazendo em nossas vidas. Quem acredita nisso? O culto é uma resposta ao que Deus fez e continuará fazendo em nossas vidas. Irmãos, por isso, não podemos faltar em nenhum culto. Lembrando que precisamos abrir aqui um espaço e dizer, mostre para as pessoas que o culto tem primazia na sua vida, mas no dia que você estiver com seus familiares e precisa estar com eles ou amigos, falem para eles agendarem uma data com você. Eles vão chegar em você e vão falar assim, olha, tal dia quero a sua presença. Você chega no seu pastor, no seu líder e diz, pastor, tem um evento tal dia, e eu vou lá, com meus amigos, a minha família, eu vou estar com eles. Irmãos, aí você vai estar com seus amigos ou familiares. E quando chega lá você diz, olha, hoje eu estou aqui, e vocês podem ter tudo de mim. Mas vai chegar uma hora, que quem vai ter tudo de mim é a minha igreja.
Isso é decisão. Amém? É claro, irmãos, que quando você é membro, e você não está com uma responsabilidade de serviço na igreja, fica mais fácil de faltar, não é? Não, porque eu não tenho responsabilidade, eu não sou líder, eu não sou liderado, eu não estou em nenhum trabalho na igreja. Irmãos, você que pensa que quando você falta, você não faz falta. Porque você sendo membro, mesmo não trabalhando, não estando no serviço da igreja, quando você falta, você faz falta. E quando você que pensa que ninguém está te observando e a gente vê você 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem ir para a igreja, a gente fala, ixi, o irmão está faltando, a gente vai lá atrás dele. E aí, irmão, está tudo bem? Por que você não veio? Irmãos, as pessoas notam quando você está faltando. E se as pessoas notam, o Senhor também nota. Amém? Então avise os seus familiares. Glória a Deus. Mas vocês podem pensar assim, queridos, isso é muito radicalismo. Irmãos, fala sério. Cultuar nunca deveria entrar num jogo de dúvida na nossa mente e no nosso coração, com outras coisas. Não deveria. Se alguma coisa está competindo com o cultuar na sua vida, a gente tem que alinhar o nosso coração. Não pode. O cultuar ao Senhor não pode perder para outras coisas. Como eu disse, tudo que é alinhado, irmãos, vai te trazer benefício. Quem tem a agenda do Google aqui? Irmãos, eu sou ruim de data. Já fui convidado para vários eventos e as pessoas iam lá cobrar a Érica, falavam, olha, por que não foi na minha festa? Aí a Érica, que festa? Aí, não, eu falei para o pastor Ricardo. Não, mas o Ricardo não me falou. Eu falei, não falei. Porque quem comanda a agenda é ela. Mas nem olhar a agenda eu olhei. Tudo tem uma agenda, irmãos. E o que eu faço hoje? Agora eu vou lá na agenda. Tem um churrasco com amigos, tem uma festa com não sei o quê, tem família. Irmãos, eu vou lá, eu fico com eles. Mas no dia de cultuar, eu vou para o culto. Mas se acontecer de um dia os meus familiares irem na minha casa, irmãos, eles vão chegar lá. Você vai receber eles, vai abraçar eles, vai alimentar eles, vai dar carinho neles, vai beijar eles, vai falar, te amo, lindo, linda. Mas olha, 4 horas, ou vocês vão comigo, ou vocês ficam aí. Deixa eu até achar, mas eu vou para o culto. A minha mãe está ali, gente. Ela sabe. Às vezes eu vou lá e ela fala, filhinho, quer um bifinho? Aí a Érica, bifinho. Me trata como filhinho dela e eu fico feliz disso. Quer um bifinho? Ah, eu quero um bifinho, mãe, quero um ovinho. Mas eu falo para ela, mãe, 4 horas. Aí tem dia que ela fala, olha, hoje eu vou ficar. E eu já avisei que eu vou ficar. Falo, então, galera, tchau. Vou para a igreja. Porque, irmãos, se você mostrar que isso é importante para vocês, no dia mal, quando o dia mal chegar para essas pessoas, elas vão saber que a igreja nunca perdeu o valor para você. E é lá que elas vão procurar um socorro que você sempre teve. É através de você. Mas se você trata a igreja, o culto da sua igreja, de forma, irmãos, sem reverência, sem respeito, sem consideração, a gente está passando uma mensagem para as pessoas. Amém? Então, irmãos, deixa eu dizer para você, cultuar não é uma opção na nossa vida. É salvação. Cultuar não é uma opção, é salvação. Amém? E eu quero aqui, irmãos, citar algo que Paulo, cobrando as igrejas daquele tempo, ele chamou a gente para esse lugar de responsabilidade, de compromisso. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Está sendo edificado? Diz assim, Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. E esse dia não está com a letra maiúscula. Não está com a letra minúscula, está com a letra maiúscula. E que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Então ele diz, encorajem uns aos outros. Motivem uns aos outros, levantem uns aos outros, incentivem uns aos outros. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Paulo estava trazendo essa exortação naquele tempo. Significa que naquele tempo a preguiça estava reinando. E preguiça, irmãos, é obra da carne.
Então o que eu e você faz no dia de culto? Vence a preguiça. Glória a Deus. Na versão tradução da Paixão diz: este não é o momento de nos afastarmos e deixarmos de nos reunir, como alguns têm o hábito de fazer. Na verdade, devemos nos reunir com ainda mais frequência, ansiosos para encorajar e incentivar uns aos outros a seguir em frente, enquanto aguardamos o amanhecer daquele dia, a volta do Senhor. Aonde Ele quer te encontrar? Congregando, cultuando. Imagina, irmãos, que pode acontecer de um dia você estar aqui, oh glória, aleluia, e de repente arrebatado. Oh glória, só a roupa fica igual aquele do filme, né? Que leva as pessoas, só a roupa fica. Irmãos, graças a Deus você vai ser transportado para lá. Mas pode ser, irmãos, no culto. E claro, você não vai ser pego de surpresa. O pastor Vinícius pode ensinar isso muito bem. Tem lá a mensagem no YouTube dele, que você não vai ser pego de surpresa. Você vai saber o momento do Senhor voltar. Não é, pastor Vinícius? Ou eu estou errado? Só não sabemos o dia. Mas não seremos pegos de surpresa. Você não vai vir aqui, tá tomando banho. Fiquei. Eita, eu fiquei. Ai, misericórdia, eu fiquei. Fiquei. Eita, liga pro pastor Vinícius e fala: por que eu fiquei? O pastor não vai atender. Ele vai estar lá no céu. Vai falar. Aí Jesus vai falar: tem alguém tentando uma ligação que não bate. Terra, céu, aqui ó. Pastor Vinícius, você não explicou que igreja vai com Jesus? Irmão, você é igreja, você vai com o Senhor. Amém? Você é igreja, você vai com o Senhor. Amém? Então, irmãos, devemos nos encorajar com frequência. Porque é fato, irmãos, fica uma semana sem vir, você vai ficar cheirando a bife, carne. Vão pedir resposta para você, você vai ficar doido. Fica 2 semanas sem vir, irmão, você não vai estar bife não, você vai ter 2 bifão, 3 bifão, daqui a pouco vai ter um açougue inteiro operando na sua vida. Que aí os irmãos vão falar assim: ei, irmão, hein? Tá só o sangue. Na verdade, irmãos, se a gente usar tá só o sangue do cordeiro, é salvação. Mas se tá só o sangue da carne, aí é problema. E se você ficar 1 semana sem congregar, dá nisso, irmãos. Por quê? Ficar sem cultuar, você volta para o natural, para o normal. Aqui você é edificado com palavras que te exortam. Exortar é puxar para perto. Você é ensinado, você é admoestado, você, irmãos, recebe abraço, você recebe imposição de mãos, você está sendo edificado o tempo todo no culto. Aí você deixa de estar nesse ambiente, você é roubado. Eu sou roubado. Por isso que eu e você tem que priorizar o culto, amém? Então essa palavra frequência é ato de frequentar, frequentação, assiduidade a algum lugar, contato frequente entre pessoas, quantidade e tipo de pessoas que se fazem presentes em determinado lugar, repetição de um ato que ocorre em determinado espaço de tempo. Irmãos, a frequência nos cultos gera unidade entre o povo local, gera um poder transformador, uma renovação espiritual, experiências e um mover sobrenatural. Mas tudo isso acontece aqui, querido. Um dia a Érica estava ali sentada. Ela não gosta quando eu conto as experiências dela. Mas o mover estava grande. Aí daqui a pouco ela levantou e foi para a parede. Irmãos, ela... Ministério da parede, né? Bateu a cabeça, né? Rodou e bateu a cabeça ali no chão. Ela levantou e falou: amor, o que aconteceu comigo? Eu falei: você girou aí, rodou, caiu no chão. E ela: e como que eu tô? Minha maquiagem? Eu falei: a maquiagem está inteira, mas o galo na testa não. Um galão enorme aqui assim. Mas irmãos, independente do que acabou acontecendo com ela, se caiu, bateu a cabeça, ela disse: o importante é que eu recebi do Senhor. E irmãos, eu sei que há poder suficiente
de Deus para ultrapassar essa câmera e tocar quem está assistindo. Porque testemunhos de pessoas que recebem nas suas salas tem de monte, mas não se compara a esse ambiente aqui. Esse ambiente aqui, irmãos, é eletrizante. Você está no culto aqui, irmão, daqui a pouco a sua perna começa a tremer, esquentar o seu estômago. Aí você fala, meu Deus, por que meus dedos estão dormentes? Porque eu estou assim. Irmão, é unção. Calma que ela vai deixar você descabelado. Uma vez a Eude, né, viu eu no manto, né, Eude? Ela falou, eu estava assim, irmãos, ó, parecendo o Tiranossauro Rex. E ela, eu falei, zoa, ele vai te pegar. Ela, irmãos, no outro culto ela, tô igual rica, não ri, que ele vai te pegar. Mas, irmãos, independente de como essas manifestações acontecem na sua vida, é maravilhoso ficar cheio. Eita glória! É maravilhoso ficar bêbado, é maravilhoso receber do Senhor, é maravilhoso esse ambiente, igreja, culto. Imagina que você está na sua casa, irmãos, você recebe através, né, quem está assistindo, você recebe a unção que passa e te pega aí, mas não tem um diácono ungido para te pegar, não tem um paninho para te tampar. É capaz do seu marido chegar e falar, o que está acontecendo com essa mulher? Está doida, caindo sozinha assistindo televisão? Porque às vezes tem esposa que não tem um marido cristão, né? E vice-versa. Aqui não, irmão. Tudo é preparado. Se você estiver aqui no culto e o mover estiver acontecendo, você pode cair. Que o diácono vai falar, caia. Te pegarei. Mas, irmãos, lá no lar não tem isso não. Aqui o ambiente é preparado para você ter todo o conforto de dar um culto a Deus e receber uma resposta dele. Amém? Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 12:12 diz assim, do 12 ao 14, e depois vou ler o versículo 27. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Versículo 14. Portanto, o corpo, igreja, não é feito de um só membro, mas de muitos. Versículo 27, desse capítulo 12. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, lembrando, isso, irmãos, acaba de vez com aquela declaração errada de que somos igreja sozinho. Você é membro do corpo, mas como reunidos com a igreja, reunido com essa galera toda aqui, você é o corpo, a igreja de Jesus. Amém? Efésios 5:30 diz assim, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Romanos capítulo 12, versículo 4 diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. A Bíblia está dizendo que individualmente nós podemos abençoar o nosso corpo, ou o corpo da igreja local, porque você recebeu um dom da parte de Deus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para a gente correr aqui, eu quero falar com você sobre a estrutura, ou a liturgia da nossa igreja, como acontece o culto aqui, amém? Primeiro, nós temos o louvor, temos dízimos e ofertas, temos os recados, temos a pregação, temos o encerramento com oração, e temos ali o café da comunhão, onde o pastor fala, abraça 500 pessoas, temos um café lá atrás, uma cantina maravilhosa, tenha uma ótima noite, mas vai começar o culto da comunhão. Existe uma liturgia, que nós seguimos, irmãos, à risca, mas não impedimos o Espírito Santo de mudar aquilo que estamos programados a fazer, porque Ele é o maestro do culto, amém?
Então você precisa saber o que nós não temos aqui. Quer anotar? Você precisa saber, como membro dessa igreja, e se você não é membro dessa igreja, está conhecendo, você precisa saber que a gente tem uma doutrina aqui, uma visão aqui, costumes aqui. Amém? Costumes é andar bonito. Você precisa saber o que não temos aqui. Não temos grupo de dança. Ainda que outras igrejas tenham, e está tudo bem, é da doutrina deles, do costume deles. Eu vim de uma igreja que dançava, era o meu sonho. É meu sonho. Vim de uma igreja que dançava e nossa, irmão, eu me acabava lá com as meninas lá, dançando. Claro, né, que não tem aptidão nenhuma, né, pastor, para ser um dançarino. Mas cada igreja tem o seu costume, ou a sua liturgia. Então, na nossa igreja a gente não tem dança. Na nossa igreja a gente não tem culto de libertação. Por quê? Porque Cristo já te libertou do império das trevas. E te redimiu de todo erro, de todo pecado, de toda doença e de toda pobreza. Porque um dia me perguntaram, pastor, não tem um culto de libertação? Eu falei, eu já sou livre, liberto. Mas eu quero te ensinar por que não temos. Porque em todos os cultos somos ensinados a andar numa posição de justiça. Então não temos culto de libertação aqui. Nós não temos aqui, irmãos, palmas para louvar ao Senhor. Mas eu não quero abrir uma caixinha para você e tentar te explicar isso. Vai na nossa livraria, compra os livros do irmão Reagan e vai explicar por que não tem dança, por que não tem palma, e você vai ser muito edificado. Porque temos uma visão e os livros falam dessa visão. Então, nós não temos profecias no ouvido do irmão durante o louvor. Pastor ensina muito aqui, porque você não pode vir aqui, né? Meu celular. Você não pode vir aqui e soltar um manto para alguém no ouvido enquanto está rolando o louvor. Não pode. Pastor é ensinado aqui que se você tiver algo para falar para alguém, você vai falar com um diácono, o diácono vai falar com o pastor, você vai vir aqui na frente e liberar com o dedo de profeta aquilo que Deus disse para você. E vai ter que, irmãos, ouvir, né? Vai ter que falar e esperar para ser julgado aquilo que você falou. Então não pode sair do seu lugar para entregar profecia. Lembro que uma vez estava, e não tem nada a ver com a igreja, mas estavam reunidos como igreja no monte. Estávamos lá orando um pelo outro. Daqui a pouco um irmão girou. Receba! Assim diz o Senhor. Aí falaram para ele, é uma árvore. É uma árvore. É uma árvore. Aí dá a profecia com o olho fechado, que você vai ver onde você vai parar. Vai. Oh, meu Deus do céu. Na igreja não pode, né, gente? A gente é treinado para isso. E nem lá fora, porque eu acho que você tem que ter mesmo, seguir o que a palavra diz. Que você tem algo, e se você, exemplo, você foi para o monte, tem uma liderança que te acompanha no monte. Se você tem uma palavra para alguém, eu estou falando da visão, verbo da vida. Costumes, verbo da vida. Né? O que a gente prega aqui. Se você está aqui com o verbo da vida e sobe um monte, a gente não sobe monte também, irmãos. Tá bom? Não subimos em monte aqui. Você pode orar no carro, na cozinha, em qualquer lugar que você quiser. Amém? Você chama o líder que te levou para o monte e fala, eu tenho uma palavra para aquele fulano. Tem que ser assim, querido, para não ter bagunça. O pastor fala aqui nos cultos que teve uma irmã que recebeu uma profecia num culto. Vai lá e conversa com teu marido porque ele está te traindo. A mulher chegou em casa e falou, você está me traindo, seu cachorro? Ele, o quê, mulher? Está doida? Não, você está me traindo. O profeta disse, irmãos, é por isso que não temos essas entregas de profecia sozinhos. Amém? Para não ter esse erro. Nós não temos aqui nessa igreja, irmãos, pastores sentados no púlpito. Não temos. Os pastores sentam aqui na frente, junto com as suas esposas, então nós não temos. Amém? Lembro que um dia eu fui numa igreja com o pastor Vinícius, uma igreja, né, bleia, todo mundo de terno e o Rica de calça jeans e camiseta. Falei, nem para vocês me contar que eu precisava vir de terno. E eu estava lá todo jovem. Mas foi tudo bem, né? O pessoal muito amoroso. Amém? Irmãos, são só costumes que cada igreja tem, amém?
E a gente aprende no Rema, em doutrinas básicas, que você respeita aquilo que as igrejas têm como uso e costumes. O Rema é uma bênção para a nossa vida, irmão. Quando você tiver matéria doutrinas básicas, vai te puxar para um crescimento extraordinário. Você vai aprender, irmãos, a respeitar a liturgia, coisas de outras igrejas, vestimentas, falas e tal, amém? Então nesse culto, a gente não tem costume com vestimentas, mas a gente chama a sua atenção para mulheres não andar decotadas, calças apertadas, homens com calça, né, de sertanejo. Beto Carreiro não. Compre um saco de pano e venha para a igreja. Ó, brincadeira. Não, mas venha. A gente não tem costume com vestimentas. Mas você pode vir bonito, crente, sem ficar insinuando ou tentando fazer com que o irmão peque. Ô glória. Amém? Deus é bom? Nós não temos aqui nessa igreja, irmão, a exposição dos erros de membros para a igreja toda. Olha, vem aqui. Sara e Tiago, vocês caíram. A igreja toda, a igreja toda tem que saber. Ó, viu, Felipe? Caiu. Igreja, caiu, ó. Crucifica. Não, irmãos, porque é assim que acontece em algumas igrejas. Você não sabia disso? Que eles expõem o pecado do irmão no púlpito para todo mundo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Aquele leproso não anda mais no meio do povo, porque a pessoa que errou parece que virou um leproso, só porque foi, né, explanada no meio do culto. Não pode. Nós não temos campanhas, irmãos, aqui. Não tem a vassoura santa, não tem a cadeira ungida, não tem a caneta que escreve o seu futuro. Não temos, irmãos, nem a pedra de Israel, valendo R$1.000, não temos campanhas, não temos atos proféticos ou objetos proféticos. Melhor consertar aqui, não temos objetos proféticos. Mas se você quiser, eu tenho uma vassoura e eu vendo para você por R$1.000. Eu pego nela, transfiro a unção e você vai varrer a sua casa, a sua empresa. Vai entrar o espírito da limpeza em você. Brincadeira. Brincadeira. Porque, irmãos, como você fica quando você vê esse tipo de erro? Esse tipo de conduta? Por isso que, irmãos, as pessoas, elas falam tão mal dos crentes, que falam tão mal do católico, mas usam uma vassoura como um ritual. Falam tão mal de um católico, mas usam uma caneta, uma toalha, uma pedra como um ritual. E não devemos ser assim. Amém? Agora eu vou falar o que nós temos aqui. Nós temos um louvor ungido. Nós temos pregadores ungidos. Nós temos diáconos cheios do Espírito Santo. Nós temos crianças cheias do Espírito Santo. Nós temos membros cheios do Espírito Santo. Nós temos poder. Nós temos unção. Nós temos riso. Nós temos uma cantina abençoada. Uma vez um amigo, né, bem religioso, disse para mim: na sua igreja tem cantina? Jesus vai lá virar as mesas. Eu falei para ele: eu sou o líder. Eu falei: Jesus vai ter que falar comigo. Irmão, tem coisas que as pessoas põem no meio que atrapalham a sua vida simples com o Senhor. Cantina é uma bênção, favorece a igreja financeiramente e contribui, irmãos, para a comunhão. Queria que o louvor subisse aqui. Quero que o louvor suba, por favor. A cantina, irmãos, contribui para a comunhão. E você acha que foi fácil entregar ao Senhor um macarrão à bolonhesa? Com bacon? E outro ao molho branco? E no sábado eu fazer entrega no meu carro das marmitas, as tampas delas subir e o cheiro da feijoada entrar no meu carro e eu pensar: uau, que é isso? Nossa, irmãos, a fumaça, o cheiro parecia entrando igual o pica-pau. E eu dirigindo.
Falei para Débora, Débora, as marmitas abriu, eu tô aqui numa prova. Meu Deus. Cheguei suando, falei, quero essas marmitas abertas, não. Entrega ao Senhor. É abençoada a cantina da sua igreja, amém? Então, irmãos, eu quero dizer para você, aqui os cultos são uns melhores que os outros. Aqui, irmãos, deixa eu beber uma água. Oh, glória! Aqui diz assim, irmãos, aqui os cultos são os melhores que os outros. Aqui você dá dinheiro quando está sendo tocado por Deus, ou dá por fé, generosidade. Aqui você dá sapato, roupas, brinco, relógio. Aqui você não aceita não participar do mover do Espírito. Eu não sei se você lembra, eu escrevi isso aqui, irmãos. Um culto onde Deus está se movendo, e você já esteve aqui em alguns cultos. Irmãos, a gente estava aqui sentado, de repente dinheiro voava no colo. De repente sapato saía e toma. De repente blusa saía e toma. Irmãos, é o mover do Espírito. Porque isso mostra, irmãos, que ninguém está preso ao que é da terra. Ninguém está preso, irmãos, ao que você tem. A Bíblia diz, irmãos, que eles tinham tudo em comum, repartiam com os irmãos. Irmãos, eu quero dizer para você, quando você reparte, vai sobressair na sua vida. Vai dobrar na sua vida, amém? Então eu quero dizer aqui para você, irmãos, uma vez eu estava aqui no culto, né, nesse prédio não, mas eu estava no prédio antigo, e nós estamos falando sobre o culto, né, o que acontece no culto. E eu lembro, irmãos, que eu estava sentado ali, e aí o Senhor falou para mim, você tem R$30 no bolso? Eu falei, tenho, Senhor. E Ele disse, dá para o Nicolas. O Nicolas era o nosso tecladista. E eu disse, não, Senhor, meus 30 conto. E aí, irmãos, eu fiquei ali, Ele, vai, dá os 30. E eu, não, Senhor, os 30 conto não. Aí daqui a pouco a Érica saiu lá do fundo, porque ela estava no fundo da igreja. Ela disse, amor, você tem dinheiro no bolso? Eu falei, tenho, 30. Ela, dá para o Nicolas. Falei, como você é ousada, né, por Deus. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, eu já dei relógio aqui, eu já dei dinheiro aqui, eu já dei blazer, eu já dei tênis, eu já dei tablet, eu já dei corrente. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você, quando você dá alguma coisa aqui, eu quero dizer isso para você, quando você dar alguma coisa aqui, não fique com um sentimento de perda, de falta. E eu quero declarar na sua vida, irmãos, que hoje nós vamos dançar aqui. E se Deus guiar você para abençoar pessoas, seja conduzido pelo Senhor. Ah, mas eu não estou sendo conduzido. Eu quero fazer um ato de fé, de generosidade, abençoar alguém. Irmãos, aproveite. E eu quero dizer que hoje, irmãos, é uma noite de rompimento na sua vida. Hoje é uma noite de rompimento na sua vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa. Irmãos, um culto tem o poder suficiente para mudar a nossa vida. Você lembra, eu estava hoje no quarto e eu estava chorando, pensando em você. Que você veio num culto na pandemia, de manhã. Você estava sem emprego. Você estava conversando com a Lê, né, para voltar, para fazer algumas coisas. E você veio naquele culto. E através da minha vida, Deus te deu uma palavra. Uma palavra num culto, irmãos, muda a vida das pessoas. Hoje o Henrique está aqui firme, está com a família dele. Irmãos, a Ale tem a doceria dela lá. O Henrique, irmãos, ele vai trocar de caminhão, comprou um carro, está trabalhando. Mas a melhor coisa, irmãos, é saber que você foi um porta-voz da palavra para uma pessoa em um culto e mudou a vida dela. E sabe que tudo é um começo. E Deus gosta quando a gente, irmãos, valoriza os pequenos começos. Irmãos, nós não somos mais a igreja Verbo da Vida que a gente era lá em Taipas. A gente é tão diferente. Eu ouço tanto isso no meu espírito quando eu lembro do pastor, ele sempre me dizia, Rica, Verbo da Vida Pirituba é grande. E eu olhava para a situação financeira e ele falava, Rica, a igreja Verbo da Vida Pirituba é grande. Irmãos, é isso, ficou gravado na minha mente, no meu coração. Esse dia eu falei para ele, somos grandes. Somos grandes. Somos grandes. Somos grandes, estamos ficando maiores. E você faz parte desse crescimento.
Você faz parte desse avanço. Irmão, sonhávamos em ter um rema em Pirituba. Estamos esperando, claro, uma aprovação lá dos Estados Unidos, né? Do Ministério Kenneth Hagin. Mas, irmãos, aí estamos com o pé na porta. Para no dia, irmãos, da celebração, ver aqui homens e mulheres de azul e de vermelho. Homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo, que não vão se contentar em ficar do mesmo jeito. Antes, irmãos, vão se preparar para que num culto Deus te use como porta-voz dele para alcançar alguém. Mas, pastor, e se eu não estiver no culto? Você vai ser usado na rua, vai ser usado na faculdade, vai ser usado em todo lugar. Oh, glória a Deus! Mas se eu fosse falar só da Alessandra, né, e do Henrique, não, irmão. Quem aqui em um culto teve uma palavra que mudou a história da sua vida? Que em um culto alguém veio e semeou um dinheiro, que era às vezes o dinheiro do pão daquele dia, que era o dinheiro do jantar daquele dia. Veio alguém e deu um tênis para você, porque você, irmãos, estava sem tênis, mas aquela pessoa não sabia. Veio alguém e te deu uma blusa, e era a blusa que você queria. Deus gosta de se mover naquilo que é importante para nós. Fica de pé, irmão. Oh, irmãos, deixa Deus se mover. Ha, ha, ha.